título da nossa mensagem é Somos cheios do Espírito Santo? O texto Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Queridos, há coisas que elas não têm como existirem, há coisas que não têm como tornassem a existir, sem que antes tenha se realizado alguns pré-requisitos. São condições sine qua non, ou seja, sem ela é impossível que exista. Pois o pré-requisito, querido, é algo altamente indispensável. O pré-requisito ele é estrito, ele é rigorosamente necessário para que algo ou alguma coisa possa então se realizar, ou seja, passe a existir. A exemplo de uma semente, quando é jogada no chão, quando ela é semeada num solo, e este solo está seco, está completamente seco, ele está árido. Portanto, se antes não houver umidade, ou seja, se essa semente ela não for regada, se não levar essa semente sobre si água, jamais em tempo algum essa semente poderá fecundar, e assim ela vai dar origem a uma planta, quem sabe uma árvore. Isso ocorre porque é algo essencial. Sem isso, sem esse pré-requisito da água, não ocorrerá o nascimento dessa planta. Portanto, a água é absolutamente necessária para que a semente ela venha brotar, ela venha nascer. E sendo assim, podemos então afirmar categoricamente que a água é um pré-requisito fundamental para o êxito do processo de um nascimento, da eclosão de uma semente para que se torne uma planta. Já o cristianismo, para que ele venha a existir, é preciso que ocorra algo sobrenatural. É preciso que ocorra a obra do Espírito Santo de Deus. De outra forma, sem esta obra, não há como existir cristianismo, vai ser só uma balela. Sem esta esplêndida, magnífica, maravilhosa obra, não poderá haver salvação na vida de um ser humano. Se um indivíduo ele não nascer da água e do Espírito, este em absoluto, segundo as Escrituras Sagradas, não poderá entrar no reino de Deus. Romanos no capítulo 8, versículo 9, assim diz a palavra: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, ou existe no ser humano a obra regeneradora do Espírito Santo, ou então, jamais, em tempo algum, este poderá passar pelo processo de um novo nascimento. Ele nunca será um nascido de novo. Ele jamais vai ser uma nova criatura, mas continuará sendo a velha de sempre. Portanto, há uma relação aqui entre o Espírito Santo e o cristão. E olha, essa relação é recíproca. A recíproca é verdadeira. E o que quer dizer isso? É
que o cristão, ele está no Espírito, mas também o Espírito no cristão. E Paulo, ele é muito enfático quando afirma que um indivíduo que não tem o Espírito Santo, este pode ser tudo, bonito, feio, branco, negro, pobre, rico. Ele pode ser tudo, intelectual ou não. Ele só não vai ser nunca, jamais um cristão. O teólogo John Murray, ele diz que na força da expressão esse não é dele, quando Paulo diz esse não é dele, ele diz que é na força dessa expressão, aqui não deixa qualquer dúvida de que a pessoa que não tem o Espírito de Cristo está fora do rebanho daqueles que são chamados por Cristo. Ele está sendo enfático. Depois que uma pessoa nasce de novo, esta mesma pessoa, ela não pode estar na carne. Mas depois de nascido de novo, essa pessoa tem que estar no Espírito. O pastor William MacDonald, ele faz um comentário quanto a esse versículo, e ele faz seguindo uma excelente comparação. E ele diz assim como o peixe vive na água e o homem na superfície da terra, o cristão vive no Espírito. Uma semente ao ser semeada no solo, e quando ela é regada, ela irá germinar, e germinando ela vai resultar no surgimento de uma nova planta. Contudo, o fato dela ser regada, e o fato de depois ser regada, ela ser germinada e nascer uma planta, isso não vai dar prova, evidências, que esta tal planta será uma planta forte, robusta. Não vai dar evidências e prova pelo fato somente dela ter sido regada e nascida. Não vai dizer que ela é viçosa. E muito menos ainda vai dizer que ela é producente, ou seja, que ela vai produzir. E sabe por quê? Porque não é só regar e deixar nascer e deixar para lá. É preciso cuidar. São necessários outros cuidados para que sim, ela seja uma planta robusta, forte, crescida, viçosa e producente, que produza frutos. Portanto, meus irmãos, o fato de uma planta ela receber água e vir a nascer, não diz respeito que ela venha alcançar a excelência de uma condição muito produtiva. Não. Um ser humano que recebe sobre sua vida o Espírito Santo, e no caso quando ele recebe esse Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele passa a habitar o seu ser. Ele é um ser regenerado. Ele é um ser selado e batizado pelo Espírito Santo. Ele agora não é mais somente uma criatura, ele não é inimigo de Deus. Agora ele passa a ser amigo de Deus e agora também tem a condição de ser chamado filho de Deus. E sendo filho de Deus, faz parte da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, ele faz parte do corpo e o corpo de Cristo. Porém, este fato, ele não diz respeito quanto a ele ser cheio do Espírito Santo. Aí é outra história. Você pode ter em tua vida, você pode ter na sua vida o Espírito Santo,
nós podemos ter o Espírito Santo, mas podemos ter o Espírito Santo e não ser cheio dele. E há uma enorme diferença em ter o Espírito Santo habitando em nossas vidas e tê-lo governando as nossas vidas, nos dirigindo, nos guiando. Há uma enorme, distante diferença em ter o Espírito Santo e ser cheio dele. Olha, no capítulo 1 desta mesma carta, da carta de Efésios, o apóstolo Paulo diz que os que creem no unigênito Filho de Deus, estes são selados pelo Espírito Santo. Pulando alguns capítulos, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai nos advertir, vai nos exortar, vai chamar a nossa atenção, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, que habita em nós, que nos selou. Agora, nesse momento, ele aqui está nos admoestando, ele aqui está chamando a atenção, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Portanto, é de suma importância não apenas ter o Espírito Santo habitando em nós, mas que sejamos cheios dele, transbordante dele. E sabe por quê, queridos? Porque é ele que vai nos dar o discernimento, é ele quem vai iluminar nosso coração, os nossos passos, a nossa mente, ao entendimento da sua santa palavra. É o Espírito Santo quem intercede por nossas vidas, através de gemidos inexprimíveis, quando não conseguimos sequer orar. Portanto, não basta somente ele estar habitado em nosso ser. Não adianta somente bradar e gritar e dizer que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. É preciso termos ele, o Espírito Santo, como de fato aquele que nos guia, aquele que governa nossas vidas, aquele que diz o que nós temos que fazer e nós a isto nos submetemos. É preciso isso. E o apóstolo Paulo, ele vai exortar os cristãos, nós, de que em lugar de nós enchermos com o vinho, ou seja, de nós nos embriagarmos com o vinho, antes encham-se com o Espírito. Afinal, os cristãos, eles não devem ser marcados, conhecidos pela insensatez. Nós cristãos não devemos ser aqueles conhecidos como os descontrolados. Os cristãos não devem ser conhecidos como aqueles que vivem em plena dissolução. Pelo contrário, o Espírito habita nos cristãos justamente para isso, para nos guiar para longe dessas atitudes, para nos conduzir em sobriedade e sabedoria. Sendo assim, queridos, o apóstolo faz uma relação, e ele aqui faz a relação entre a embriaguez e o vinho. Me perdoe. A relação que ele faz é entre a embriaguez com o vinho e ser cheio do Espírito Santo. E mediante essa relação, em primeiro lugar, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: ele diz que quando um indivíduo se embriaga, este indivíduo ele passa a ser dominado pelos efeitos do álcool.
assim, nesse domínio, ele passa também por uma transformação. Ele passa a ser transformado. Ele transforma a sua postura, o seu modo de ser, a sua personalidade. Ele mostra muitas vezes aquilo que está no seu oculto, que ninguém conhece. Semelhante ao indivíduo embriagado e dominado pelo poder inebriante do álcool, está também um cristão, e um cristão verdadeiro, obviamente. Se é que tem falso, se é que pode-se ter um cristão falso, porque falso não é cristão. Mas enfim, há uma semelhança na questão de uma coisa relacionada à outra. Porque o cristão verdadeiro, quando ele se enche do Espírito Santo, ele está não sob o domínio de coisas, tal como o álcool, mas ele está sob o domínio e o governo do Espírito Santo de Deus. Em uma e outra condição, o indivíduo ele tem o seu comportamento completamente alterado e transformado. Quando o indivíduo ele está embriagado, falamos há pouco que ele é transformado, a sua personalidade se altera. Ele tem seus conceitos éticos, ele passa a ter os seus conceitos morais completamente alterados. Ele fica irreconhecível. Ele perde a vergonha. O sujeito, quando está embriagado, ele não se constrange pelos seus malfeitos, pelo seu mau procedimento. Ele não se importa, inclusive, com as pessoas que estão vendo o que possam pensar dele. Ele não está nem aí. Agora, o cristão, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele encontra-se sobre o governo e sobre o domínio do Espírito Santo. Ele é regido pela batuta do Espírito Santo. E por ser regido pela batuta do Espírito Santo, ele é guiado pelo seu poder. Ele também perde a inibição. Ele não tem mais vergonha de falar em Cristo. Ele não tem vergonha de levantar e bradar contra o pecado. Ele perde a inibição. A sua inibição cai por terra. Mas por outro lado, ele está livre e liberto de todo e qualquer remorso ou vergonha de suas antigas atitudes. Sua preocupação agora é com o seu bom testemunho. É com isso que ele se preocupa, com a sua postura. Sua preocupação é lutar e viver uma vida para a glória de Deus. Por estar cheio do Espírito Santo, ele não se alegra e tem prazer com o pecado, não, ao contrário. Agora ele se constrange. Agora, ainda que peque, ele se entristece, ele chora por ele. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, ele está sendo guiado, iluminado e governado por ele. E assim sendo, queridos, a embriaguez do álcool e o enchimento do Espírito tem no que diz respeito ao poder de dominar. Aí sim, tem algo bem parecido. Porque tanto um como o outro domina. Um para o mal e o outro para o bem. Um para a condenação e o outro para a salvação. Em segundo Paulo, ele quer nos dizer que quando o indivíduo está embriagado, sua vida está em pleno descontrole. Paulo diz que ele perde a sensibilidade, a noção de suas ações.
Já o cristão verdadeiro, quando ele está cheio do Espírito, ao contrário, ele age contrariamente ao indivíduo embriagado. Ele ganha para a sua vida o controle, e o controle de si próprio. Visto que o fruto do Espírito Santo, uma das partes desse fruto, é o domínio próprio. Portanto, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem o seu eu, o seu ego e sua vontade, os seus desejos completamente limitados e sob o controle. Ou seja, essa pessoa ela age sabiamente, ela passa a discernir com entendimento, ela passa a discernir e a ter equilíbrio. Ela começa a julgar e avaliar melhor as coisas e as situações. Portanto, um e outro geram reações, há causas, há complicações, há implicâncias, melhor dizendo. Um e o outro há implicâncias. No entanto, essas implicâncias, essas reações são opostas, diferentes. E por fim, o apóstolo Paulo, ele quer nos falar que a embriaguez domina, ela transforma, ela traz resultados e resultados terríveis, desgraçados, devastadores numa vida. O indivíduo ele perde completamente o seu pudor, o seu senso moral. O indivíduo embriagado ele perde o controle de si e então ele passa a se entregar às atitudes deliberadas, devassas e completamente perversas. Ele perde totalmente a compostura. Ele não se constrange com as coisas que pratica. Ele não tem constrangimento, ele não se envergonha. Ele está nem aí se sua vida está toda enlameada. Nem aí. E olha, quem vive ao redor dele também, ele não quer nem saber. E quem de fato geralmente está ao seu redor são aqueles que o amam. É a sua família. Sua família que via de regra é vítima de sua vergonha. Sua família que via de regra sofre a sua própria desgraça. Sua família que via de regra chora esse grande opróbrio, essa grande vergonha. É sua família que vive ao seu redor, que vive em lástima. A embriaguez, queridos, traz instantes de aparente alegria e felicidade. Só instantes. É só um terrível e devastador engano ao final das contas. O vazio chega assim que amanhece o dia, juntamente com a terrível ressaca. A embriaguez, querido, é uma alegria rasa, superficial. E contrariamente a um indivíduo embriagado, está o cristão verdadeiro, aquele que é cheio do Espírito. O cristão cheio do Espírito, ao invés de se degradar, ao invés de ele ultrajar a sua vida, ele se enobrece. Ele fica extasiado. O indivíduo cheio do Espírito, ele passa a ser uma pessoa mais humana. Ele busca enriquecer a sua vida. E ele o faz buscando a Cristo para cada vez mais se assemelhar com Cristo. É por isso que ele enobrece a sua vida. Sua alegria não está no efeito passageiro de um copo
de cachaça, de uísque, de vinho. Mas a sua alegria está na alegria indizível e eterna em Jesus Cristo. Portanto, queridos, isto posto, eis a pergunta que não quer calar. Somos cheios do Espírito Santo? A pergunta é para mim, a pergunta é para você, meu irmão cristão e verdadeiro cristão. Somos cheios do Espírito Santo? Como é que eu posso saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a palavra diz a esse respeito. Vejamos nós juntos, com toda atenção, o que a palavra de Deus afirma quanto àqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, versículo 18 e um pouquinho do 19. E não vos embriagueis com vinho no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dar duas ordens expressas, categóricas. Um proibindo, uma ordem é uma proibição. A outra ordem é uma recomendação. Na verdade, uma advertência, uma admoestação. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como já falamos, uma pessoa embriagada está sob o controle do poder do vinho. E uma pessoa cheia do Espírito, ela está sob o controle e sob a influência do Espírito Santo de Deus. O poder do vinho culmina na dissolução. Mas a plenitude, o enchimento do Espírito, culmina no domínio próprio. A embriaguez é a obra da carne. E essa embriaguez ela é completamente testificada, evidenciada, provada por uma vida cativa e escrava do pecado. É uma vida escravizada, é uma vida descontrolada, é uma vida vivida à deriva no mar da vida. E o pior, está prestes a naufragar. É uma vida embriagada pelo eu. É uma vida completamente embriagada pela arrogância. É uma vida completamente dominada pelo orgulho. É uma vida dominada pela vaidade, pela concupiscência, pela devassidão e pela perversão. Uma vida embriagada. Queridos, não ser cheio do Espírito na vida de um cristão não é uma questão optativa, mas trata-se de uma ordem de quem? De Deus. E se é uma ordem de Deus, a resposta tem que ser amém, assim seja. Não tem essa de estar dizendo, eu não penso assim, eu não acho assim, eu não vejo dessa forma. É amém, pronto, assim seja. Falou, está falado. É da expressa vontade de Deus que eu e que você, que nós sejamos cheios do Espírito. Portanto, não ser cheio do Espírito é pecado.
Não ser cheio do Espírito é uma atitude de desobediência. Um cristão não pode, não deve se conformar a uma vida completamente infrutífera e estéril. Ou seja, uma vida sem provas, sem evidências da presença do Espírito Santo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, fatalmente nós estaremos cheios de nós mesmos. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios, sabe de quê? É de muita carnalidade. Está cheio da carne, sem ser aquela picanha gorda que a gente gosta de comer. Está cheio da carne é fazer a vontade de Deus? Ou está cheio da carne é pecado? A vida cheia da plenitude do Espírito Santo significa uma vida livre. Significa uma vida que é dominada pelo poder do Espírito. Significa uma vida que é liberta de tudo que nos embriaga e dessa forma venha nos escravizar. Queridos, o cristão que é cheio do Espírito não é um reclamador. Não é aquele que vive pelos cantos resmungando. Um cristão cheio do Espírito, ele não é um murmurador. Um cristão cheio do Espírito não é um criador de casos. Um cristão cheio do Espírito não é um amargurado, que tem um coração rançoso. Um cristão cheio do Espírito não é um invejoso. E um cristão cheio do Espírito não fica guardando ressentimento de ninguém. Um cristão cheio do Espírito, a sua relação com as pessoas, e principalmente com os irmãos da fé, é uma relação harmônica. É uma relação cheia, extasiada, deslumbrada, maravilhada pela mutualidade, ou seja, a reciprocidade, solidariedade por meio do amor daquele que muito nos amou, Cristo Jesus. Solidariedade, mutualidade. Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito. E continua Paulo, ele diz, falando entre vós com salmos. Falando entre si com carinho. Falando entre si com amor. Falando entre si com compaixão. Falando entre si com misericórdia. Falando entre si, tendo consciência que de graça recebeu e de graça vai dar. Falando entre si com a consciência que tem na mente da lei áurea, que diz que tudo que quer que te faça, ele também faz aos outros. Quando numa igreja cessa a comunhão entre os irmãos, e quando cessa a comunhão não é porque a gente não come mais junto, não é porque a gente não janta mais junto, não é porque a gente não come um pedaço de carne mais junto, um pedaço de picanha ou de jabá seco, não é por isso. Quando numa igreja a comunhão cessa entre os irmãos, sabe por que isso acontece? Porque a carnalidade está reinando. A carnalidade embriagou a igreja. E quando a carnalidade nos embriaga, ela nos infantiliza. Ela deixa a gente tudo uns moleques espirituais.
Quem é cheio do Espírito Santo, ao tomar o conhecimento das vitórias, das bênçãos dos demais irmãos, sabe o que esse faz? Ele faz o que a palavra diz que ele tem que fazer. Ele se alegra com a alegria do irmão. Ele não inveja, se alegra. Ele não maldiz, mas ele bendiz, ele fica feliz. Ele fica alegre, e alegre conjuntamente com os irmãos. Agora, se é o contrário, se o irmão está sofrendo, padecendo, está com muitas dores, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele pratica também o quê? O que a palavra diz. Ele vai até o irmão e chora junto com o irmão. Ele se preocupa com o irmão. Ele vai até esse irmão e diz mais ou menos assim: irmão, olha, eu nem sei como posso te ajudar. Na verdade, o seu problema eu não tenho como ajudar. Mas uma coisa tenha certeza, meu querido irmão em Cristo Jesus, meu fraterno irmão, eu estou aqui do seu lado, minha mão estará estendida. Sou seu irmão em Cristo, querido, e não seu primo em Cristo. Quem é cheio do Espírito edifica a vida do irmão, sendo bênção na vida dele, e não sendo pedra de tropeço. Agora, quem vive embriagado com seu eu, com seu ego, com sua carnalidade, com sua arrogância, esse vive amargurado. Esse, ao invés de buscar apaziguar, ele busca é contenda. Ele, ao invés de bem dizer, ele maldiz. Maledicência é seu nome. Só se reúne para falar mal. Se lembra de alguém, é para falar mal. Esse não perdoa. Vive ardendo em rancor. É um pobre miserável. Não pede perdão. Fica sofrendo, subjugado à sua soberba e ao seu orgulho. E quando pede perdão é da boca para fora. Mas no rancor está cheio de mágoa, de rancor, doente, adoecido. Há muitos no meio da igreja precisando ser tratados do Espírito. Mas para que encontrem o remédio correto, a cura dessa enfermidade espiritual, tem que buscar o Espírito Santo de Deus. E buscando a Deus, o seu Espírito, vem entender o que Ele quer para nós. Ele olha para a palavra, entende então a palavra, mas não basta só entender, tem que se submeter. Não adianta eu ter o remédio em casa, saber que eu tenho que tomar de 4 em 4 horas. O remédio está lá, a cura está naquele remédio, mas eu não tomo. Continuo cada vez mais enfermado. E o pior, que enfermidade espiritual contagia. Aliás, contagia não, contamina. Vai passando de um para outro. Quem tiver fraco espiritualmente vai pegando. Quem não tiver com imunidade espiritual alta, pega. É uma tristeza.
não podemos deixar de esquecer que todos que estão em Cristo, estes têm o batismo do Espírito, estes têm a unção, estes têm o selo e o Espírito de Deus morando nele. Tem. Mas, no entanto, estar cheio do Espírito é diferente. Ser cheio do Espírito não é algo que acontece de uma vez por todas na vida de um discípulo e pronto. Mas sendo este discípulo, entende que ser cheio dele é um processo diário e contínuo. Eu me encho hoje e amanhã também. Porque se eu achar que eu só me enchendo do Espírito Santo no dia de hoje e amanhã eu me esqueço disso, eu vou me esvaziando até ficar doente espiritual. Eu posso até ser um salvo, posso, mas nunca cheio do Espírito Santo, se eu não buscar todas essas coisas diariamente em minha vida. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, se traduzido de forma literal, esse mandamento, essa expressa ordem de Deus, podemos ler da seguinte forma: permaneçam sendo cheios pelo Espírito. Permaneçam sendo, é contínuo. Ser cheio do Espírito é algo que o cristão deve desejar ardentemente. Deve haver um desejo nele. E aí, meus irmãos, como é que nós estamos nos vendo agora diante do raio-x dessa palavra em nossas vidas? Como é que estamos entendendo isso, a situação? Como é que estamos olhando agora para o espelho espiritual de nossas vidas? Como é que nós estamos nos achando até este momento? Passamos por esse primeiro ponto? Ou esbarramos nesta exortação da palavra? Ser cheio do Espírito é ter uma vida de comunhão com Deus, e para tê-la devemos estar sob o controle do Espírito. Versículo 19, o resto e o 20. E hinos e cânticos espirituais cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele agora nos diz para que nós cantarmos hinos de cânticos espirituais em nossos corações. Assim como algumas palavras na Bíblia têm significados opostos, diferentes. O coração na Bíblia, lá mesmo que a Bíblia diga, em alguns pontos ela diz que o coração é enganoso, mas também em alguns pontos diz que o coração reflete a verdade do ser humano, vai depender do contexto. E eu vou agora nessa, que o coração reflete a verdade de nós, das nossas vidas. Reflete o que na verdade nós somos. Reflete o que na verdade este coração sente. O que eu sinto. E a adoração a Deus, queridos, não pode ser algo frio, formal, ritualístico e sem qualquer entusiasmo. A verdadeira adoração a Deus é expressa com grande vontade, com muito ânimo, com profundo entusiasmo. Ela deve gerar uma alegria dentro de nós, inigualável.
indescritível. E queridos, a vida que é cheia do Espírito, ela é igualzinha a uma fonte, que ela jorra de forma incessante alegria, e não para, independentemente das circunstâncias, das condições. Mas uma vida cheia do Espírito, ela jorra alegria, a alegria em sua vida, delícias. Salmo 16, 11, o salmista expressa assim: mostrar-me-ás a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Há de existir no cristão uma plena doação de sua mente, sentimentos, emoções e vontade, para em todo tempo adorar a Deus. Ou seja, queridos, um culto a Deus, ele não pode ser algo morto e carnal. João capítulo 4, versículo 23, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor tem nos achado assim. Agora, não vamos também confundir e entender que uma verdadeira adoração, ela se restringe a somente gritaria, falações altas, barulho, e muito emocionalismo. Não, não é nada disso também. Culto verdadeiro é aquele que é cultuado em espírito e em verdade. É aquele onde Cristo é o centro de tudo. Mas isso nós já estamos caindo os cabelos de saber. O problema é darmos um culto ao Senhor cristocêntrico. Não é só saber, mas dar. Teologia, conhecimento teológico, ortodoxia é maravilhoso, é esplêndido, tem seu valor para o nosso crescimento espiritual. Sim, tem seu valor para que nós busquemos ser cheios do Espírito Santo, porque quando buscamos estudar a palavra de Deus, quando nós nos dedicamos à ortodoxia, ou seja, ao estudo da palavra, ao estudo teológico, isso é maravilhoso. Não parem, continuem, mas não é somente isso. Não pode esbarrar aqui. Essa ortodoxia, ela tem que virar ortopraxia. O que eu busco entender, o que eu busco conhecer, o que eu busco estudar, o que eu busco ter conhecimento, tem que ser vivido e praticado. Porque senão, sabe o que a gente vira? Sepulcro caiado. Fariseus, hipócritas, doentes. Eu acho que é nesse ponto que a palavra mata. É quando a gente toma muito conhecimento dela e não pratica. Culto verdadeiro é aquele cultuado em espírito e em verdade. É aquele onde Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro no louvor, na oração, na oferta, na mensagem. Cristo é o centro na minha atenção, é o centro da minha atenção. Não deve haver outro motivo de cultuar a Deus. Não deve haver motivo para eu e você estarmos aqui, senão Ele mesmo, Deus. Eu posso dizer sinceramente, se você hoje está aqui e veio por qualquer outro motivo menos Deus, você não está fazendo nada para Deus.
seu louvor não está sendo recebido. A sua adoração fede. As suas palavras é escárnio. E quando adoramos a Deus, devemos adorá-lo pelo único motivo: adorar porque Ele é quem de fato Ele é. Num culto público e coletivo como este que nós estamos, Cristo é o principal do começo ao fim. Somente a Ele seja a glória, a honra, o louvor e o poder, queridos. Pois afinal dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? A Ele seja a glória eternamente, meus irmãos. Ai, quando eu me lembro das presepadas que eu fiz, acho que o pastor Jorge deve ter feito também. Dia de aniversário do pastor, pense, o culto era para mim, pastor Carlos. Eu era adorado, reverenciado, pelo menos naquele dia, não sei como foi. Botava a cadeira na frente, cada um que chegasse, discursasse e falasse. E o culto? Às vezes nem palavra dava tempo de ter. Misericórdia, Senhor. Queridos, a nossa adoração não implica somente os louvores que cantamos ao Senhor. Não limita-se também nas ofertas e dízimos. Eu encontrei uma vez uma senhora. Ela disse, e a senhora está congregando? Não, eu estou assim, não congrego muito por isso. Mas olha, o dízimo eu dou. E também não é só vir e participar das atividades da igreja. Muitos se dirigem à casa do Senhor para cultuá-lo embriagados. Mas não é de álcool, de cachaça e de vinho não. Até que tem, quem vem. Mas vem bêbados de arrogância, de orgulho, de carnalidade e de muito pecado. Vem adorar a Deus totalmente esvaziados do Espírito Santo, e aquele que não está cheio do Espírito Santo não tem como adorá-lo. O cristão, queridos, nós temos que andar no Espírito e não na carne. Quem anda no Espírito anda no controle dele na nossa vida. Ser cheio do Espírito implica ter comunhão com Ele. Ser cheio do Espírito é, antes de agir com impulsividade, consultar o Espírito através da sua palavra. O mistério do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, na vida de nós cristãos, é nos ocupar, sabe com quem? Com minha empresa, com meu emprego? Não. O ministério do Espírito Santo é nos ocupar, todos nós, com nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe por quê? Para que nós possamos ser cheios dele. Dele. Se andamos no Espírito, estamos cheios dele. E quando assim acontece, a minha e a sua carne, a nossa carne, o nosso eu, é considerado então morto, óbito. Se não estamos cheios do Espírito, estamos embriagados pela carne. Se estamos embriagados pela carne, só poderemos manifestar e produzirmos em nossas vidas as obras da carne, aquelas que estão lá
em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 21, depois você leia as belezas, as preciosidades que nós vivemos quando estamos na carne. E não se pegue somente na prostituição, em bebedice ou talvez outras coisas que chamamos de pecados cabeludos. Mas tem outras coisas mais. Como é que nós podemos adorar? E como Deus pode encontrar a sua adoração, se sua adoração está completamente contaminada com a promiscuidade? Como é que nós podemos adorar a Deus com um namoro promíscuo? Como é que nós podemos adorar a Deus com a relação conjugal ilegítima, com adultério, com roupas que não convém que nós vistamos? Seja dentro ou fora da igreja. As roupas muitas vezes dentro da igreja vêm varrendo a casa. Mas fora da igreja, vem a coisa. E se abaixar mais um pouquinho, aparece tudo. O decote vem abaixo do umbigo. O nome disso chama sensualidade. E uma sensualidade completamente fora do conceito da natureza da mulher. A mulher por si só ela é sensual. Faz parte da sua feminilidade. Mas quando eu falo isso, eu não coloco também os homens só de lado, não. Nós homens temos que ter um policiar. Como é que podemos adorar a Deus com conversas de WhatsApp que não edificam absolutamente nada? Como é que podemos adorar a Deus quando estamos idolatrando outros deuses, entre eles o Deus dinheiro e o Deus da cobiça? E muitas vezes feitiçaria e misticismo. Estamos adorando os azeites de Israel por aí que tem. Perfume abençoado. Água da purificação e por aí fora. Como é que podemos adorar a Deus com ódio, discórdia, e intrigas e invejas? Com vizinhos, com irmão em Cristo, família, colegas de trabalho, igreja, em meio a grupos, e até dentro da igreja em meio a grupos facciosos. Como é que pode adorarmos a Deus? Como nós podemos pensar que o nosso culto chega ao Senhor como oferta de louvor, se a oferta que nós temos para dar a Deus é a nossa vida, e uma vida completamente contaminada? O pastor Scofield, ele faz alusão contra as obras da carne e o fruto do Espírito, dizendo que após nascermos de novo, temos uma nova árvore. Essa nova árvore é da natureza nova. Mas ainda há em nós a velha árvore. E aí está o problema, o cristão passa a cuidar muito mais da velha árvore do que da nova. E sabe quem vai produzir? É a velha e não a nova. Quando na verdade a nossa luta é para que a árvore velha, a árvore antiga, ela seja completamente estéril, ela não dê fruto, não produza absolutamente nada, porque tudo que ela produzir é obra da carne. Agora só há uma forma disso ser solucionado. É quando nós resolvermos andarmos no Espírito e assim sermos cheios do Espírito. Se nós estamos cheios do Espírito, então nós temos prazer e alegria em adorar a Deus. E sabe por que nós temos prazer e alegria?
Porque há gratidão em nosso coração. Isso é que nos motiva a cultuá-lo, gratidão. Se nós trabalhamos na obra, é gratidão. Se nós evangelizamos, é por gratidão. Se nós lutamos para não pecar, é gratidão. Não é porque é feio. Não é porque o pastor não pode saber, não é porque minha mulher não pode saber, não é porque meu marido não pode saber, não é porque os meus irmãos não podem saber, mas é porque eu amo Deus que me amou. E a Ele eu tenho gratidão. E por isso eu luto para não pecá-lo e ofendê-lo. Porque eu sei que toda vez eu peco, Ele sabe. E o versículo 20, Paulo vai dizendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristão que é cristão, crente que é crente, querido, sabe o que Deus fez pela sua vida. E portanto ele tem essa eterna gratidão. Sendo assim, ele não vive cheio de queixas, ele não vive cheio de lamúrias, ele não murmura. Ao contrário, o seu coração é cheio e é pleno de toda gratidão. Ele sabe que embora existam muitos sofrimentos, ele sabe que embora existam dores e aflições na sua vida, mas não por isso ele esquece o quão grato deve ser a Deus. E o Deus que está no controle de tudo. Ele sabe que ainda que passe pelo vale da sombra e da morte, ele não vai temer mal algum. E sabe por quê? Porque ele nunca esquece do favor imerecido que lhe foi concedido e das promessas do seu Senhor. Ele sabe que em todas essas coisas ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Queridos, quem é cheio do Espírito é um verdadeiro adorador e por isso ele é eternamente grato a Deus, ao Deus da sua salvação. E aqui nós já passamos agora por um momento da palavra, como é que nós estamos diante disso? E o versículo 21, Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Queridos, de forma alguma pessoa altiva, de forma alguma uma pessoa arrogante e soberba, ela pode ser cheia do Espírito Santo. Nunca. Aquele que busca incansavelmente, dia após dia, ser cheio do Espírito, este está no processo do propósito de Deus. Ou seja, sabe qual é o processo? Se assemelhar a Cristo, buscar o nível de caráter de Jesus. Ele está incluso nas bem-aventuranças e em especial neste momento inserido nos mansos e humildes de coração. Veja bem, queridos, segundo o Mestre Jesus, o maior no reino de Deus é o que serve. Aquele que é cheio do Espírito jamais é arrogante e se acha melhor ou maior que alguém. Ele muito mais serve do que é servido. Um cristão cheio do Espírito não é um parasita, um preguiçoso. Ele não é um sanguessuga que fica esperando que todos façam por ele e ele não faz nada pelos outros. E quando faz, se engrandece. Requer, ou se não exige, reconhecimento. Um cristão cheio do Espírito é humilde, é generoso, é prestativo. Não precisa ninguém lhe pedir, não. Ele vê a solicitação no sofrimento do irmão. Ele é daquele que quando passa nas mínimas coisas, se tem um copo no chão, ainda que não seja ele que derrubou, ele vai lá e apanha e bota no lixo. Um cristão cheio de Espírito, ele é submisso à autoridade de Deus. E também é submisso às autoridades por Deus estabelecidas. Sabendo que as autoridades por Deus constituídas, ou seja, patrões, juízes, governantes, pais, maridos, líderes espirituais, estes são autoridades conforme a autoridade de Deus.
Portanto, tais autoridades, devemos nós que somos cheios do Espírito, nos submeter a elas. Agora temos que nos lembrar que essas autoridades são limitadas à autoridade soberana de Deus. Não devemos nos submeter a nenhum destes de forma incondicional, cega. Pois estas autoridades só são legítimas quando exercidas debaixo da poderosa autoridade de Deus em plena harmonia e conformidade com ela. Ou seja, um pastor de igreja só se pode se submeter à sua autoridade enquanto ele tiver a autoridade de Deus permitida como ministro do Evangelho, se ele for fiel ao Evangelho, e não só porque prega, mas também porque vive. Se porque temos que obedecer a uma autoridade humana, seja ela quem for, humana, mas isso nos levar a desobedecer a autoridade de Deus, neste caso a nossa desobediência civil passa a ser o nosso dever cristão. Desobedeça, seja quem for. Atos 5:29, muito bem passou por isso o apóstolo Pedro. Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ministério de louvor, por favor. Meus irmãos, para sermos cheios de toda a plenitude do Espírito, é preciso ser refletido. É preciso que nós venhamos nos ver refletidos no contexto da vontade de Deus. Não somos cheios do Espírito só porque dizemos que somos cheios do Espírito. Sermos cheios do Espírito deve ser visto nas nossas vidas. Deve ser visto numa vida sob o seu controle, quando é controlada pelo Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é refletida numa vida em comunhão com os irmãos. Uma vida cheia da plenitude do Espírito é refletida no viver de uma vida grata ao Senhor. Grata. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é vista nisso tudo que há pouco falei. Controle do Espírito, guiado pelo Espírito, consolado, aconselhado pelo Espírito. Numa vida de comunhão fraternal com os irmãos, e não de inimigos, como cachorros raivosos. Não. Uma vida cheia do Espírito de Deus é vista numa vida de completa gratidão, amor grato a quem lhe amou primeiro, a quem lhe resgatou das profundezas do lamaçal de pecado que nós vivíamos. O que ninguém podia fazer, Ele fez, Cristo fez, o Senhor fez. Isso é motivo de gratidão, e muita gratidão, não demonstrada por uma vinda no culto, uma vez na semana ou duas. Aquele que deu-se todo por nós, e nós ficamos mendigando horas e minutos para Ele. Horas e minutos. Devíamos nos envergonhar quando nós dizemos: Ele se deu todo por nós.
Aquele que não pecou se deu por mim, pecador. E nós mendigamos, lhe damos migalhas, esmolas de tudo quanto temos. Quem é cheio do Espírito é grato a Deus por todos os seus benefícios. E por ser grato, nós nos sujeitamos. Demonstração de gratidão a Deus, sabe o que é? Submissão. Agora, juntando tudo isso, isso vai implicar em outras coisas, em muitas outras, mas eu vou ficar no que é a igreja de Atos. Nós precisamos aprender o exemplo da igreja de Atos. Se pegue, leia, releia, ore, consulte, estude Atos dos Apóstolos. Porque todas essas coisas que eu falei aqui implica que um cristão cheio do Espírito Santo é aquele que tem coragem de repreender o pecado. E não só repreende, mas testemunha das grandezas de nosso Senhor. Ele mostra também forte disposição em servir. Disposição. Não precisa ninguém nem pedir. Ele já é enxerido. Pensa um enxerimento bom, que Deus agrada. Eis-me aqui. Disposição. Ele é generoso também. Ele não é egoísta, mas é generoso. Não é egoísta. Porque ele sabe que tudo que ganhou não merecia. E sabe que tudo quanto merecia não ganhou. Ele exalta a Jesus também em todo lugar. Se somos cristãos, devemos ter em mente que da mesma forma que precisamos respirar oxigênio todos os dias e o dia todo, da mesma forma precisamos buscar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dia após dia, a fim de quê? De sermos reenchidos continuamente pelo seu Santo Espírito. Agora, preste bem atenção. Cuidado, muito cuidado. Não viva crendo em todos os espíritos com letra minúscula. Não substitua a direção de sua vida por espíritos enganadores. Não se deixe enganar. O Espírito Santo de Deus ama a mim e ama você e deseja ser Ele o nosso guia, o nosso ajudador, ser Ele o nosso conselheiro diário. O apóstolo João nos adverte sobre isso quando ele diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Muitos por aí dizem ser de Cristo, muitos, e dizem aceitar o cristianismo como um estilo de vida a ser vivido, dizem aceitar. No entanto, sabe o que eles fazem? Eles pregam e ensinam outros evangelhos. E por fim, vamos ficar em pé. E então, somos cheios do Espírito Santo.
somos cheios do Espírito Santo. Passamos pelo ensino da palavra, o ensino dessa palavra, passamos por ela hoje incólumes, ilesos e sem quaisquer ressalvas. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tenha de todos nós misericórdia. E que nós lancemos mão desse Deus que é misericordioso para buscá-lo dia após dia. E assim sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor vos abençoe.